Mas tudo vem, né, do conhecimento que eu tive lá na base. Então hoje eu consigo conduzir equipes de operação junto com o comercial aí, porque eu tive tato desde o início e eu fui moldado para isso, né? Eu particularmente comecei a estudar justamente, fazer a minha graduação, né, através da Edine, por Porque incentivo. o Tony puxou ele, viu? Exatamente. Dentro do âmbito financeiro, a gente pegar e passar esse conhecimento, sabendo que vai trazer resultado para outra pessoa que está do outro lado, é muito importante. Porque é o negócio dele que está ali. Ele consegue gerir todo o negócio dele a partir das ferramentas que a gente passa. O melhor comercial da empresa, no início, é o dono. É ele que sabe de todo o negócio. Aí, às vezes, tu vai estar lá numa venda, numa reunião, e tá o motorista te ligando para pagar um combustível lá na estrada, porque tu não fez uma equipe operacional que gerencie isso. Mas as pessoas têm que entender que o Brasil depende muito, muito do transporte. Muito. E eu acho que ainda não entendeu, né? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Tony. Mas vocês estão vendo que Tony não está por aqui. Eu sou Carol Ávila, da equipe de Tony Bernardini, que está neste momento nos últimos preparativos para o nosso grande evento, o Novo Transporte, que acontece nos dias 22 e 23 de setembro, em Porto Alegre. Não ficou sabendo do evento, não conseguiu se inscrever? Não tem problema. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso e no ano que vem tem mais e você vai poder participar. Lembrando que Café com Tony é um oferecimento da Tipler, da Trucpag e da 3S Tecnologia. E bora apresentar os nossos convidados de hoje. Nós temos aqui no estúdio Leonardo Pigato e Patrick Klazenapi. Eles têm um sobrenome bonito, complicado, um pouco, mas uma história lindíssima que fala de conhecimento, que fala de educação, de perseverança e de ser multiplicador do conhecimento que a gente adquire na vida através de oportunidades, né, que aparecem, que surgem de empresas que inovam e que acreditam nos seus colaboradores. Os dois são da Edine Transportes e agora tem a missão aí na Trajeto, a primeira escola feita de transportador para transportador, de disseminar tudo o que vocês aprenderam dentro da Edine. Mas, primeiro, aqui já é clássica essa pergunta, né, no Café com Tony, quem é quem, né? Quem é o fulano? Então, vamos começar com o Léo. Léo, primeiro, obrigada pela presença de vocês. Léo, quem é Leonardo? Me conta. O Léo, Leonardo, também chamado Pigato, sobrenome bonito, agradeço também a referência do sobrenome. Hoje é vendedor, eu costumo dizer, eu sou um vendedor nato, né? Hoje atuando como gerente comercial na Edine Transportes. Além disso, agora atribuindo esse papel de mentor, né, de transportadoras na parte comercial. Hoje, então, eu sou gerente comercial, mentor, e também, para muitos que não sabem, muitos que eu atendo na mentoria, eu também sou agricultor, eu produzo arroz lá no interior do Rio Grande do Sul, Faxinal do Soturno. Então, é um negócio à par, né? Então, eu já trabalho com muitas arrozeiras, mas também hoje sou agricultor, né? Então, eu conheço bastante dessa parte do arroz, então isso me fortalece até para a lida diária com os nossos clientes, que a gente tem muitos ali na região central do estado, relacionados ao arroz. Então, é isso. Resumindo, Léo é vendedor como gerente comercial, um mentor de transportadoras na área comercial e também agricultor na agricultura do arroz. Que maravilha. Tá pouco, né? Tá pouco. E o Patrick? Me conta, Patrick, um pouquinho de ti. Primeiramente, então, prazer, né? A gente está se conhecendo hoje aqui, eu e a Carol. Pronunciou muito bem meu sobrenome, né? Muito difícil mesmo. É Patrick Glazenapp aí. Eu hoje sou um gestor financeiro, atuo na Edine como controller, né? Controller que fica a cargo da controladoria, bastante dessa parte financeira, né? Estou hoje finalizando uma especialização em controladoria, estratégia financeira e fiscal. Muito para atribuir questão de conhecimento na área.
Sou o pai de uma menina linda, né, que está hoje com 1 ano e 6 meses. E estou esperando mais um pequeno que está no Fiquei forno sabendo, ainda. um mês, um Ex- mesinho. Exatamente. Estamos aguardando mais um, é minha esposa. Nem fomos na primeira consulta, nem nada ainda. Aguardando, aí bem no comecinho. Mas já Olha aí, estamos a notícia em esperando primeira mais um. mão aqui, ó. Ex- Pouco No Café sabem. com Tony. Exatamente. Pessoal, vocês são da região ali de Agudo. Você é de Paraíso do Sul, que fica pertinho ali, coladinho, né? Isso, exatamente. E a gente sabe, eu sendo também do interior, a gente sabe o quanto é difícil o jovem conseguir um espaço no mercado de trabalho, né? Ou tu tem a sorte de ter quem aposte em ti, ou a gente fica ali naquele serviço mais do mesmo, que a gente está sempre batendo no teto. E vocês têm histórias bem diferentes, né, do que a gente está acostumado a ver no interior, do que a gente está acostumado a ver no interior. Eu queria que vocês me contassem como é que foi o início da trajetória de vocês na Edine. Léo, como é que foi? Como é que apareceu o transporte na tua vida? Tu pensava em trabalhar com transporte? Não, nunca. Nunca? Assumo que nunca pensei em trabalhar com transporte, mas vamos lá, vamos começar lá do início. Isso foi 2018, né? 2018, que eu entrei na Edine em outubro, tá? Eu já estava findando meu curso, né? Minha graduação é em Sistemas de Informação, inclusive, que é uma área que não tem nada a ver. Claro, hoje a gente Sistemas da informação. usufrui de algum conhecimento da área, mas hoje ó, o meu foco não é nela, né? Tanto é que depois eu fiz pós, eu vou falar um pouquinho, né, na área de logística. Mas eu entrei em 2018, estava no 7º semestre de Sistemas de Informação, né? E um dia lá, estava dando uma olhada no Facebook, né? Naquela época eu ainda trabalhava com meu pai, aí que vem um pouquinho daquela questão da venda, né? O pessoal costuma falar, o Pigato sempre deu para ser vendedor, né? Vamos cortar isso, né? Se sempre deu, vai ficar ruim, depois vocês cortam. Vamos lá. Não, a gente vai aproveitar. Tira isso aí, meu Deus. Não, Depois pegou mal. Tu quer dar uma mexida aqui? Não, só subir um pouco. Ótimo. Mas não guarda, isso tá engraçado, isso tá bom. Tá. Tá, vamos lá. E muitos falavam, o Pigato sempre se deu bem nessa parte da venda, mas justamente porque eu aprendi com meu pai, na época meu pai tinha uma revenda de carros e motos, e na época ali eu estava estudando, estava nesse 7º semestre, mas eu não batia muito com meu pai, nós tínhamos muitas divergências no negócio, né? E num dia lá eu estava olhando o Facebook e vi uma vaga na Edine Transportes, na região perto ali, Agudo. Sei lá, aquela época a empresa era bem menor, né? A gente tinha ali, depois que eu entrei, que eu fui ver, né? Tinha 7 caminhões, não era uma grande empresa, mas ela estava crescendo na região. Mandei o currículo e um belo dia, Tony me chamou lá por e-mail. Ó, vem aqui que a gente tem que fazer uma entrevista aí, né? Tu passou na primeira fase, quero mandar o currículo, tá? Fui lá, conheci o Tony, né? Conheci uns demais que estavam na empresa lá, tem gente que daquela época ainda está hoje na empresa. Tudo certo ali, nos conhecemos num belo dia também, me fiz a entrevista, o Tony me chama, né? Vem cá para a empresa que tu foi contemplado com a vaga. Mas, e olha só como é curioso, eu não entendia nada do caminhão. Depois eu entrei lá e se me perguntasse na época, olha, o Rodotrem, quantos eixos tem, uma carreta, aliás, eu não sabia Meteor. nada. Eu não sabia o básico, né? O que era um Meteor, o que era o Scania lá, um 480, e falava toda essa linguagem. E fui aprendendo ali. Então, o que eu considero hoje um fator de crescimento para mim foi que eu aprendi da base. Então, hoje eu estou lá de gerente comercial, mas eu fui galgando espaços dentro do negócio, porque lá no início, o que eu fazia? Era acerto com motorista, era lançamento de viagem, né? Na época a gente fazia acerto, hoje já mudou muito da época que eu entrei. Até manifesto de carga já fiz. Então, assim, eu passei por diversas áreas da operação, eu me tornei depois analista de logística, depois fui para gerente de logística. Então, nesses 7 anos, 2018, agora 2025, aprendi muito. Em 2022, como a empresa já estava num crescimento altíssimo, aí, já estava numa média aí de 30% ao ano,
gerou essa necessidade também de realocar pessoas para um comercial e para nós expandir cada vez mais. E aí que veio a oportunidade, né? Todo mundo dizia, bacana, mas tu é vendedor, tu tem que entrar nessa parte comercial porque tu tem o tino da coisa, né? E aí, dali, assumi comercial, então, foi lá em 2022, então já 3 anos nessa parte. Mas tudo vem, né, do conhecimento que eu tive lá na base. Então, hoje eu consigo conduzir equipes de operação junto com o comercial aí, porque eu tive tato desde o início e eu fui moldado para isso, né? Então, eu aprendi o jeito de trabalhar. Tony me ensinou muito. Hoje a gente tem Daniel lá, que é o mais antigo da empresa, mais antigo que o Tony próprio, né? O Daniel já tem uns 20 anos, né? Caso tem para mais, né? Mais de 20. Daniel me ensinou muito essa parte operacional. Sim. De caminhão. Então, assim, o que me construiu de lá, aí você coloca no início, né, essa questão de que lá no interior, agora vocês estão aí dando mentoria, inclusive para gente de grandes regiões, né, metropolitanas, enfim. Mas, assim, o espaço que eu tive, né, o conhecimento que foi me dado na época, e depois eu consegui entrar em diversos cursos. Aí eu fiz a minha pós em São Paulo, em 2023, ali, né, em Logística e Supply Chain, no IBMEC. Assim, a empresa me apoiou do início ao fim, me apoia até hoje com cursos. Então, assim, né, o jovem você tem que dar a comida, tem que dar o prato, como o Tony costuma falar. Mas o cara tem que gostar de comer também, né? Então, é isso que eu atribuo, então, esse meu crescimento. Então, me alonguei um pouquinho aqui, mas é justamente para contar esses 7 anos aí. Tem que contar alguns detalhes aí dessa trajetória. O papo tá só começando. É isso. E contigo, Patrick, como é que foi? Porque tu estava como autônomo no mercado financeiro, nessa área de finanças. Como é que foi essa transição? Como é que foi para ti? Porque tu também não tinha muita... não estava muito perto do setor, né? Tu não te imaginava trabalhando no setor. Não. Nunca tive interesse, na verdade. Nunca me chamou atenção, na verdade, o próprio setor financeiro, o próprio setor de transporte. Porque não chamava atenção, nunca tive contato. E a minha trajetória também, né? Eu comecei na agricultura, trabalhava com meu pai em agricultura familiar. Nós cultivávamos arroz, né? E aí, aos 20 anos, né, eu saí de casa, fui para Santa Cruz, muito com o intuito de eu seguir a carreira de DJ, que era na época. Né? Olha aí, DJ. Exato. Queria ser DJ, né? E aí vou sair de casa agora, mas vou trabalhar com o quê? Até eu chegar a ser DJ, eu preciso trabalhar com alguma coisa, preciso sobreviver. Aí eu fui fazer um técnico em mecânica. Trabalhei na área, trabalhei como vendedor também na outra cidade, trabalhei em indústria e me tornei depois mecânico de carros. Né? E aí, nesse momento, que eu acabei descobrindo a área financeira. Né? Saí como mecânico, fui trabalhar na área financeira e... Até que surgiu a Edine na minha vida, né? A gente... Como é que foi isso? Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei na Edine, eu disse, olha, me pediram para vir aqui falar com o Gustavo. Com o Gustavo. E ele tinha se apresentado como Tony. Aí eu... tá, mas me pediram para falar com o Gustavo. Não, sou eu mesmo. Não, então tá. Então é a mesma pessoa. Então tá bom. Não, aí a gente conversou. Quando eu comecei na Edine também, acho que tinha em torno de 10 caminhões. Acho que até eu fui buscar o 10º, se eu não me engano. Eu e o Tony, a gente veio buscar o 10º aqui em Porto Alegre, né? E aí, a partir dali, começou, né? Aí eu comecei justamente na área de manutenção e hoje, então, partindo para a área de mais administrativa, financeira, né? E com toda a formação no percurso, né? Vocês têm isso em comum. Vocês não pararam de estudar desde que entraram na empresa e sempre se aplicaram, né? Exatamente. Eu, particularmente, comecei a estudar justamente, fazer a minha graduação, né? Através da Edine, por incentivo. O Tony puxou ele, viu? Exatamente. E como é que era esse incentivo, assim, no dia a dia, sabe? Essa puxada, de colocar uma ideia na cabeça de vocês. Como é que funcionava isso?
Eu acho que todo o ambiente, todas as pessoas que trabalham em torno da Edine, na Edine em si, tem o estudo como sendo uma prioridade. Porque se hoje acho que dos colaboradores que tem alguém que não faça nada, assim, digamos assim, que não estude, acho que são um ou dois, por exemplo, por muito poucos. Porque todos eles estão estudando alguma coisa, sabe? Então, esse ambiente também acaba se tornando propício. E aí as pessoas mesmo acabam se puxando, né, digamos assim, para evoluir, né, na parte de estudos. Deixa eu ajudar um pouquinho aqui, o Patrick, eu acho importante tocar, porque eu vejo muito jovem hoje, né? A gente é jovem ainda, né? Eu não cheguei nos meus 30 ainda, tô quase chegando lá, tô beirando ele. Então, eu tô jovem, me considero ainda jovem. Mas uma questão que é muito forte, na Edine, né? Além dessa parte do incentivo educacional, porque a empresa ajuda. Muito curso que eu fiz foi 100% custeado, claro, hoje com uma... Legal. Hoje, graças a Deus, já tenho uma renda melhor, né? De todo esse tempo que eu trabalho lá, já construí uma carreira sólida, tenho uma renda. Aí a empresa continua participando com alguma fatia. Então, olha o diferencial, né? Tu tem muitas empresas que tu pode entrar aí, não te dão incentivo, né? Claro, voltando àquele aspecto, a pessoa tem que querer também, porque não é o cara que vai te pegar, amarrar com uma corda e botar lá dentro de um curso. Mas alinhado a isso, essa questão da educação, do incentivo, é a prática. Porque a gente vê muita gente que passa a vida inteira estudando também, mas não põe nada em prática, ao passo que tem muita gente que excede na prática e não acompanha o estudo, e aí a pessoa também acaba pecando em algumas coisas, parte estratégica, uma parte mais de gestão, né? Justamente por falta de conhecimento. Mas o que eu atribuo ao sucesso da Edine, eu tenho certeza que é isso. É um investimento na parte educacional e aliado a isso a prática. Então, assim, hoje não existe nada de novo no transporte que a gente não inclua dentro do negócio. Em N áreas aí, né, Patrick? A tamanha evolução, o Patrick é controller, vai poder falar um pouquinho disso. Essa parte que a gente colocou BI, hoje tem Intel. Hoje eu acordo de manhã cedo, já vem uma mensagem do nosso BI lá, como é que está a meta, instiga vendedor. Então, em todas as partes da empresa, todo negócio hoje, o que tem de novo. E as pessoas têm a oportunidade de ter tato com aquilo. Não é porque nós estamos lá no interior, desde a matriz, obviamente, a gente tem filiais por todo o Brasil, que a pessoa não tem contato com coisas novas. Mas aí que está, aliar essa parte da educação, do incentivo, o conhecimento, com o dia a dia, a prática, entender os sistemas, como funciona, para fazer a coisa andar. Né? Se quiser falar um pouquinho aí. Não, e eu posso... que no caminho, assim, no percurso de vocês na empresa, vocês devem ter visto vários casos de pessoas que tiveram as oportunidades ali de estudar, de se qualificar, e de hoje estar numa posição muito bacana na empresa, como é o caso de vocês dois, e que não aproveitaram a chance, né? Isso aconteceu, vocês viram... Sim. Teve alguns casos de não saber aproveitar mesmo, né? Exato. É muito por a falta de, às vezes, ter a vontade, né, de ir atrás do conhecimento, de se profissionalizar, né? Por mais que tenha essa oportunidade, né? Eu acho que isso é bem relativo à pessoa. Né? Porque acredito eu que um grande diferencial da pessoa, quando ela quer realmente uma coisa, ela vai atrás, bem alinhado com o que o Leonardo estava comentando. A empresa oferece diversas oportunidades, mas a pessoa também tem que querer. Né? Então, eu acho que é um ponto bem forte, sim. E nesse ponto de estudo, acho que estudo, conhecimento, nunca é demais. Né? Tudo, por exemplo, que nem para se montar uma tela de BI, por exemplo, não é simplesmente ir lá e calcular alguns números. Né? Tu tem que ir lá, tem que estudar como que funciona, se os números estão de acordo com a realidade, também tem tudo isso. Quais números que vão ser analisados. Então, tudo isso parte todo de um estudo, primeiramente, para depois trazer isso no dia a dia. A gente conversou antes da entrevista aqui e tu me falou algo que me chamou a atenção e me pegou, né? De que tu não te acomoda. Que tu estuda sempre, todo dia. Exatamente. É uma rotina tua. Exato. Sempre estudar. Exato. Eu particularmente, antes de entrar na Edine, né, eu não tinha nem a intenção de fazer graduação.
Não tinha. Não vou fazer, por que eu vou fazer isso? Né? Aí foi indo, todo o ambiente, né, todo o incentivo justamente me trouxe a ter uma graduação. Hoje eu estou finalizando uma pós, né, a minha especialização. Tenho planos já no ano que vem de começar outra pós, mestrado, doutorado, tenho planos de seguir adiante com isso, justamente por essa não acomodação. Né? E isso sempre nos faz também, dentro do próprio negócio, ir melhorando. Né? A gente nunca está satisfeito com aquilo que pode melhorar. Se uma coisa já chegou no limite, tudo bem, mas se pode melhorar, a gente está sempre indo atrás para chegar lá, digamos assim. E hoje vocês param para refletir assim, como teria sido, como vocês estariam hoje sem essa jornada que vocês fizeram com muito afinco e esforço junto à empresa. O que vocês estariam fazendo, de repente, sabe? Nível de satisfação. Vocês param para pensar. Porque a gente sempre tem um colega, assim, que, por exemplo, se cria com a gente, e tu olha para o lado em determinado momento da vida e a gente pensa, não é venci na vida, mas tu olha e pensa, o que aconteceu com aquela pessoa que tinha tudo ali, né? Exatamente. Eu posso aprofundar um pouquinho mais, né, nessa questão, porque assim, hoje a gente tem... Cara, se nós calcular a porcentagem de jovem que tem lá na empresa, depois eu vou falar um pouquinho dessa questão de onde eu estaria, mas eu acho que é legal fazer esse link aí hoje a gente tem muito jovem lá, na média de 22, 23, olha, é uma extrema maioria, isso eu tenho certeza. A nossa responsável pelo financeiro lá tem 24 anos. Isso. É uma exatamente. menina que evolui, ano a ano a gente vê o quanto ela tem evoluído, ela fez cursos, né? Acho que ela agora formou no ano passado, Se né? formou no ano passado em contábeis, parte né? de economia. Só que assim, ó, a questão, eu vejo muito, tá? Eu vejo muito, eu tô fazendo agora outra pós, eu vejo muito empresário onde eu vou, muitas vezes reclamar, cara, que esses jovens de hoje em dia não tem jeito, o que a gente faz para eles trabalhar? Mas a pergunta que eu faço, quem vai ser os líderes do futuro? São eles. São eles. E às vezes a gente enxerga muito grande empresários reclamando dessa nova geração. A gente sabe que tem, né, tem nuances, é diferente o modo como era lá atrás, de gestão com o pessoal que está hoje. Isso eu falo para o pessoal que eu faço a mentoria também. Mas a gente precisa desse pessoal lá na frente. E o que acontece? O mundo mudou, né? O mercado de trabalho mudou. mudou. O mercado de trabalho mudou, o mundo mudou, mas está mais incutido a nós, que somos os líderes do negócio, despertar nesses jovens, né, um caminho. Foi isso que aconteceu com nós, né, Patrick? Eu tive um líder ali no início, a gente sabe bem, tá? O nome dele está aí. Tony Bernardini. Exato. Que despertou isso. E é esse o nosso papel hoje dentro da empresa, né? Porque hoje a gente vem crescendo, hoje uma empresa, na época ali que eu entrei, tinha 10 funcionários de escritório, lá 5 motoristas, hoje a gente já está com muito mais do que isso, não sei em porcentagens agora. Mas hoje é a gente que tem que tomar esse papel de líder e despertar nos jovens, né? E ao invés de eu ficar reclamando, porque essa gurizada não tem jeito, porque não dá, porque eles são muito mimados. E não é assim. Se a gente, como líder, passa a despertar e mostra esse caminho, olha o caminho que eu fiz. Que eu acho legal em mim, assim, não é querendo me gabar em tão pouco tempo, eu não tenho 30 ainda, mas eu já construí uma carreira. Muito pelo suporte que eu tive, obviamente, da empresa, do negócio, do Tony, da Mirelle, que me colocaram nesse caminho. Então é esse caminho que a gente tem que colocar agora para os mais jovens, né? E é isso que a gente faz no nosso dia a dia. Muitas vezes até o Tony pega no meu pé, mas tu tá lá na ponta fazendo atividade que não é tu. Mas eu faço para estar na linha de frente e estar junto com os jovens e demonstrar para eles, olha, não é porque eu cresci, porque eu estou há mais tempo aqui dentro, é que eu não vou estar na linha de frente. Às vezes eu me coloco lá para mostrar. Eu sou soldado assim como vocês. Então é isso que a gente, como líder, nessa fase que eu estou vendo de empresa e de mundo, como tu bem colocou, dos negócios, é que a gente tem que estar mais perto desse jovem demonstrando no dia a dia, olha, cara, tu quer chegar lá, tu tem que lutar. Eu vou estar contigo. Né? Então é isso que eu tive, é isso que me fez evoluir. Com certeza, se eu não tivesse essa mentoria, essa minha mentoria vem de anos atrás, né? Mentorados agora aí tem acho que uns 2 anos. Mas a minha mentoria começou lá com o Tony de vida para muita coisa, né? Me ajudou.
assim como eu espero ter podido contribuir com o negócio dele crescer, ele sabe disso. Mas, cara, se eu não tivesse, provavelmente eu poderia estar lá no interior, nem estar aqui hoje falando, né, dando esse podcast, falando um pouquinho sobre isso. Poderia estar, sei lá, tocando a loja do meu pai, né, meio estagnado, né, porque a gente não era uma loja de muito grande porte. Talvez ganhando um salário, mas hoje o que eu nem olho para essa parte do dinheiro, eu olho mais para o quanto eu sou atrativo, o quanto eu me construo, porque é isso que vai me trazer. E o financeiro vem depois. Né? Primeira coisa, a gente como líder, ser exemplo para o restante, é isso que me move. Né? Porque isso vai nos trazer benefícios, a gente se tornar atrativo para nossas equipes, para o nosso negócio, para o mercado em si, agora para os nossos mentorados, né, que a gente está aí mentorando. Então, com certeza não estaria aqui, né? Se não tivesse todo esse suporte, né, do mentor nosso, Tony. Então, é muito satisfatório estar aqui nesse momento, podendo contar uma história, fazer um storytelling lá de trás, de quando a gente entra no negócio, e vendo hoje o quanto eu coloco energia nesse negócio, porque eu sei, cara, eu sou grato a isso, né? A tudo que foi me dado e o caminho que eu fui construindo junto com o negócio. É isso, o Patrick até havia me comentado também, por exemplo, tu trabalhava em lavoura e tu fez questão de dizer que era um trabalho pesado, braçal, né? Exatamente. Poderia estar em função disso até hoje, né? Trabalhando com isso até hoje. Mas, né? Destino, às vezes, acaba nos levando para outros lugares, né? E, realmente, a parte ali de tu fazer parte da construção de um negócio como um todo, como eu comentei, eu cheguei lá, tinha 10 caminhões, por exemplo, né? Então, 10 caminhões para o que a gente tem hoje são números bem diferentes. E acaba se construindo como é que se diz, uma conexão também, né? É o famoso vestir a camisa, né, que a gente chama do negócio, né? Então é muito gratificante a gente participar disso. E como o Léo estava comentando também, tu vê a evolução de jovens, tu desafiar o jovem a ele se evoluir no sentido profissional é muito gratificante. Porque eu tenho a gurizada lá, né, que eu costumo chamar minha gurizada lá, que eu, às vezes, vamos lá, vamos fazer assim, vamos fazer assado. É muito legal de ver eles evoluindo nesse sentido, né? E tu vê que ele quer, né? O jovem, às vezes, ele quer, só que ele precisa de uma liderança também para Precisa de um empurrão, às vezes, exatamente, né? Estalo. Exatamente. Dê um líder para dizer, olha para esse ponto aqui que tu tem que mirar, né? Coisa que o Tony faz com a gente até hoje, né? A gente recebe coisa no WhatsApp do Tony aí e tal, né? E tem bastante, mas é o que a gente tenta também repassar, né? Porque se para nós é bom ter isso, ter esse mentor, né, na nossa vida, com certeza nós repassando isso para essa gurizada, que nem eu comentei, é muito, muito importante também, né? Eu vou resumir tudo que nós colocamos aqui nesse seguinte sentido, assim, ó. Tu falou do Tony agora. Cara, e não há dúvida para mim, quanto mais eu cresço, e eu sou hoje um dos líderes do negócio, e eu enxergo isso. A maior gratificação de nós líderes, né, Patrick? Uhum. A maior gratificação não é simplesmente o dinheiro. É a gente ser exemplo para aqueles que vêm atrás de nós, né? O maior orgulho de um líder, a maior gratificação é formar outros líderes. Esse é o resumo. Então, é bem que isso aí que tu colocou, a satisfação da gente chegar e ver pessoas que também não poderiam não ter a oportunidade que nós tivemos, eles têm a oportunidade, né? São poucos até que não representam não querer, e às vezes acaba o cara saindo do jogo, faz parte, né? Ninguém também vai... Nem todos nasceram para comer aquele prato que a gente está mostrando ali. Mas é isso, né? Resumindo tudo, é isso. A maior gratificação, o maior prazer de todo líder é formar outros líderes. É isso, né? O resto que vem é consequência. E aí vem um baita grande desafio para vocês, por excelência dos dois, né? Profissional, que é estar na trajeto, né? Uma escola aí que tem um intuito, um propósito muito importante para o nosso Brasil, né? Como um todo, que é levar a educação para quem move o nosso país.
apenas isso, né? Ambicioso. Eu queria saber como é que tem sido essa experiência de vocês, porque vocês acabaram virando multiplicadores. E é levar a educação, como um dia vocês receberam, para pessoas que já estão num negócio, às vezes há muitos anos, numa situação mais crítica, enfim, levar conhecimento para essas pessoas, porque conhecimento também, educação, conhecimento, não tem idade, né? Então, como é que está sendo isso para vocês? Quer começar? Principalmente, Tá pode ser. Principalmente na minha área, né? Na minha área é uma área que ninguém gosta, E né? como é que tu... qual é a tua área? É a minha área financeira, né? Então, por exemplo, teve uma vez que até que a gente estava numa das Hot City, né? Aí tava eu e o Leonardo, né, mediando a Hot City para as perguntas. Aí eu comecei a puxar A gente o está âmbito... falando da mentoria, tá, gente? Mentoria da Trajeto. Isso, exatamente. Então, eu falando, né? Tava eu e o Leonardo na Hot City. Aí eu falando, puxando do assunto financeiro, né? Aí o Leonardo falou: não, para, ninguém quer falar de assunto financeiro aqui, a gente quer falar de comercial, quer comprar caminhão, quer fazer isso, quer fazer aquilo, né? Operação e comercial, né? Faz parte. Então, dentro da área financeira, ela acaba se tornando um processo de apoio, mas é o principal processo de apoio, né? Justamente porque ali é onde tudo termina, digamos assim. Então, por exemplo, quando tu vai tirar um relatório de quantas receberam, quantas apagaram, então tu precisa ter a certeza de que aquilo ali é o que se reflete na realidade, né? Então, dentro do âmbito financeiro, a gente pegar e passar esse conhecimento, sabendo que vai trazer resultado para outra pessoa que está no outro lado, é muito importante. Por quê? É o negócio dele que está ali. Ele consegue gerir todo o negócio dele a partir das ferramentas que a gente passa. Então a gente sempre salienta, é importante tu fazer isso, é importante tu fazer aquilo, é importante tu ver tal número, outro número não pode deixar, né? Vamos olhar depois, vamos primeiro montar esse aqui, não que não seja importante, mas, né, vamos focar primeiro no que é mais importante. Então, dentro da esfera financeira, né, de tudo que pode ser feito dentro dela, é essencial para o negócio. Né? Essencial para o negócio, principalmente do transporte, que hoje carece bastante, né, dessa profissionalização. Então, a gente repassar esse conhecimento aí é muito bacana, muito legal. E vocês recebem... Léo, como é que é para ti? Me conta, antes. Eu costumo dizer... Qual é a sensação que tu tem? Assim, é uma troca, bem, na verdade, né? Porque, assim como o transporte me trouxe muitos benefícios, eu posso devolver. E quando a gente trabalha com os mentorados ali, a gente vê muita situação, até é uma troca, né? A verdade é essa, a gente faz as mentorias individuais ali. Claro, a gente, né, já tem alguns caminhos trilhados, já estamos num caminho mais avançado do que muitos. Mas assim, a primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer a mentoria, me conta um pouquinho do teu negócio ali, tu já capta muita coisa porque... Cara, aqui tá o fio da meada, vamos moldar. E assim, não é uma coisa... Eu poderia simplesmente botar lá uns slides, ficar engessado num tipo de apresentação e jogar na cara. Isso, a diferença da mentoria é essa. A gente pega cada mentorado individualmente. Não, vamos entender primeiro o teu caminho, onde tu tá, quais são as diretrizes que a gente pode dar. Paz para a pessoa. Exato, porque assim... É jogar luz, né? Porque às vezes ele pensa, né? O cara vai chegar aqui na mentoria, vai me jogar uns slides. Eu digo, não, cara, vamos lá. Me conta um pouquinho e vamos olhar para o teu cenário e dali a gente vai trabalhar. Porque às vezes o cara já está um pouquinho mais avançado, às vezes, né? Não tá. Então, e aí fica uma coisa assim, e eu gosto muito e eu tenho uma facilidade nesse certo aspecto de deixar um pouquinho mais leve o clima. Às vezes o cara assim, um pouco desconfortável em falar das dores dele. Ninguém gosta de falar da sua própria dor, né? Mas eu busco sempre trazer o cara, porque, cara, aqui é aberto, a gente já teve os mesmos problemas. Olha, se eu contar tudo que é erro que a gente já fez no setor operacional, no comercial, a gente fica também mais de 1 hora. Então, assim, é errando que a gente vai aprender. A gente vai lá, faz uma troca, olha o caminho que a pessoa está, o mentorado, e aí assessora a partir daquilo, e não é numa aula que a gente vai terminar, né? E eu sempre digo para eles, já pede para a Vitória uma próxima aula, porque a gente vai para o próximo passo. Em 1 hora tu não resolve o negócio, né? Mas a gente pode contribuir muito.
E outra coisa que o Tony coloca muito, né, nas reuniões, nas hot seats, e no negócio ele sempre fala isso. Cara, se o líder, a pessoa que toca o negócio, ela não quiser mudar, não vai mudar o teu negócio. É a primeira coisa, e eu também reforço na minha mentoria isso. Começa pelo dono, ele tem que mudar. A partir disso, vem a cascateando, vai para o restante da empresa. Então, se o dono se moldar, isso que o Patrick colocou, às vezes não é um ponto que gosta de tocar. Financeiro, às vezes o cara quer... Não quero falar de dinheiro, quero falar da minha operação, né? Exatamente, exatamente. Mas ali é um ponto importante. Em empresa nenhuma... Geralmente do que não quer falar é porque precisa. E é ali que dá é problema. Ali que tem que falar, exato. Exatamente. E aí, às vezes, tu quer se esconder um pouquinho da tua dor. Cara, isso aqui não vamos tocar, mas como tu falou, é ali que está o problema. E a mentoria serve para isso. Vamos deixar um pouquinho mais tranquilo o cara e que ele fale, que ele toque nesse ponto, né? Claro, cada um nas suas individuações. O Patrick vai lá na parte financeira, ajuda nessa parte da organização, de gestão, eu já mais comercial e operação. Mas nada que a gente assim não possa contribuir num todo do negócio. E eu sempre puxo, e é o diferencial dessa mentoria, é que a gente fala bastante sobre a parte da liderança, da pessoa que toca o negócio, porque é ali que muda. E o Tony, vocês vão ver em diversas aulas, ele toca nesse ponto, porque esse é o ponto fundamental. De formação de pessoas, de Exato. liderança. Porque a gente não faz nada sem gente, né? Exato. Exatamente. E muito acho que a diferença... né? A diferença do que a gente já viu, bem como estava citando, né? A gente já viveu na pele, né? Muita coisa. Né? A gente já passou por erro, a gente já passou por acerto, coisas que deram muito errado, coisas que deram muito certo, né? Então, por mais que tenha tido um erro, o aprendizado sempre que fica, né? Então, teve erros que nos tiraram. O Patrick perdeu o cabelo, eu não perdi ainda. Né? Eu tô perdendo ainda, mas tu te lembra, né? No ano que nós tivemos que trabalhar, nós ficávamos até 22, 23 horas no escritório. Eu, Patrick, Tony, nós tivemos grandes percalços do caminho. Tá? E é isso que a gente direciona no mentorar para que não ocorra com ele. A gente já passou por esse caminho errado, já caiu nesse penhasco. Não vai por esse lado, vai por aqui. Exatamente. Então, tu vai se lembrar, cara. Teve situações que a gente chegava às 7 horas, saía 20... Mas olha só onde é que a gente está agora. Então é isso que é satisfatório também. A gente enfrentou aquilo, né? Também não se escondeu. Opa, esse problema agora é problema do Tony aqui. E é uma retribuição a tudo aquilo que a gente recebeu como todo, né? E tem de tudo na mentoria, pessoas de todas as idades, todos os tamanhos de empresa, né? De negócio. E as pessoas que já estão há mais tempo no mercado, pessoas mais maduras... É legal essa interação que vocês têm, porque são gerações diferentes e, mesmo assim, eles depositam e chancelam o que vocês estão falando, a forma que vocês estão direcionando, né? Não, vá por aqui, não vá por lá. Isso é legal também de perceber, né? Com certeza, com certeza. Tu vai pegar, por exemplo, de um tempo para trás, né? Tempo para trás, eu digo lá na época em que começou a Edine, por exemplo. Tu tinha um tipo de tocar o negócio de uma maneira que, se tu fizesse qualquer coisa, dava dinheiro, né? Digamos assim, né? Hoje já não. Hoje a gente trabalha com margens apertadas. O próprio transporte ele tem uma margem que não é a margem que realmente o negócio necessita, né? Então, tu tem que partir de diversa gestão dentro daquilo para conseguir manter o negócio sustentável. Então, né, pegando bem por esse viés de que as pessoas que estão há tempo no transporte e entram na mentoria é justamente porque quer mudar. Né? Porque quer ver a empresa sustentável, quer ver o negócio dando certo. Né? Se estava fazendo de um jeito, mudar justamente para que faça o negócio acontecer, né? Que continue, que seja sustentável. Então, tem bastante, eu diria, né, que pessoas que querem que o negócio mude para melhor, tem pessoas que querem que o negócio dê certo, né, digamos assim. Particularmente, eu acho muito bacana que vocês tenham crescido e evoluído como profissionais num ambiente, numa empresa, escola, e que hoje vocês ofereçam conhecimento,
para todas as pessoas que buscam, porque quem busca uma mentoria está precisando de ajuda, né? Porque Exatamente. geralmente o ser humano naturalmente reluta. Até, não, eu preciso de ajuda. Sozinho eu não vou conseguir. Isso é muito legal, porque mostra de verdade o propósito, né? Porque hoje no mercado a gente vê por aí um monte de gente falando um monte de coisa Que não é bem... e que a pessoa, no fundo, sabe que não vai resolver a vida de quem está ali apostando, às vezes, todas as fichas, né? Para conseguir reerguer uma empresa familiar, um legado. Então, particularmente, assim, olhando, é muito interessante notar que a Trajeto é muito bem alicerçada, porque ela começa ali com a própria experiência da Edine. A Edine é a experiência viva, né? Exatamente. Tudo que a gente... Tem uma escola viva, né? Tudo que a gente ensina dentro da Trajeto é porque a gente já fez. E aplica, né? A gente aplica, né, na prática, né? A gente não busca esconder também nada das práticas que a gente faz dentro da Edine. Tudo que a gente toma como partido lá, a gente ensina também. Metodologia, né? Então, tudo que a gente faz, a gente testa, né, também. Então, são questões bem fortes, justamente para trazer para a mentoria, né? Porque é uma coisa que já foi testada, já foi validada, né, digamos assim. Como tu falou, cara, hoje tem mentor até pra tu arranjar namorado na internet. Tem de tudo, né? Tem de tudo nessa internet, meu Deus do céu. Também tem gente que compra, tem gente vendendo. Exato. Mas o ponto é que a mentoria é uma escola viva, como o Patrick citou, que a gente aplica e, cara, eu não me restringo a mostrar coisas que a gente... Porque assim, quando a gente vai ensinar algo que a gente faz e que é genuíno pra gente, cara... Isso transmite de alguma forma para o outro lado e reforça dentro da gente. Quando a gente está ensinando, pô, eu tenho convicção daquilo que eu estou falando. Tá? É genuíno, porque eu quero que o cara reforce o outro lado e reforce o nosso lado. Eu até, agora, semana passada, eu peguei um dos mentorados, achei tão legal que ele chegou na aula, cara, estava ansioso para fazer contigo aí, não estava conseguindo a agenda, porque pega bem na minha área, que é a comercial, e eu estava ansioso para fazer contigo diretamente. Eu digo, olha que legal, cara. O cara tá ali aberto para mim, para eu colocar tudo que eu sei. E daqui a um pouco eu aprendo com esse cara também, né? Não é daqui a um pouco, eu tô sempre aprendendo junto, né? Com todos os mentorados. Então, assim, quando é genuíno um projeto, ele vem desde o líder do projeto, né? E aí passa cascateando, todas as pessoas envolvidas entregam aquilo de melhor. E, cara, isso transmite. A outra pessoa que está do outro lado, é só ver os depoimentos de quem é mentorado, ele vai dizer... Pois é, vocês têm agora, relatos, assim, que tocaram de verdade, porque acaba que a pessoa, na função ali de vocês, de jogar a luz, de né, mostrar um caminho para o cara, ela está precisando mais do que uma solução técnica. Ela é um ser humano, ela está precisando também quase de um abraço, né? Com certeza. Então é preciso ter essa característica, entender que você está ali com uma pessoa pedindo ajuda, né? Exatamente. Eu já tive casos, por exemplo, de mentorados que têm uma estrutura, tem outros que não tem nada, tem outros que tocam a empresa sozinho, né, sem ter nenhum controle se recebe ou não recebe, por exemplo, um frete. Né? Falando, recebe ou não recebe, da minha área mesmo. Mas tem bastante. Teve um caso, por exemplo, que tocava a empresa sozinho, por exemplo, e não sabia se tinha recebido os fretes ou não. Né? Não pagava a conta por dentro do DDA. Nem sabia, por exemplo, ia lá, jogava um boleto contra... Contas a receber, só a pagar. Não tinha contas a receber, nem o contas a pagar, né? Porque, tipo, no DDA, se qualquer um pode ir lá fazer um boleto contra ti, tu vai lá e paga. Mesmo sem ser devido. Né? Então, esse tipo de gestão, né, tu orientar a pessoa a fazer a gestão, dá a direção. Ó, tu vai por esse lado aqui, faz isso. É muito gratificante para a gente, porque tu sente que a pessoa tem um alívio de saber para onde que vai. Porque muitas vezes acaba se tornando operacional, tu começou a fazer de um jeito, não aprimora aquele processo, né, e acaba ficando para sempre daquela mesma maneira.
que nem sabe como fazer. Lembrando que Café com Tony é um oferecimento de Trucpag, de 3S Tecnologia e Tipler. Vamos voltar aos assuntos. E agora eu pergunto para vocês, o que vocês querem realizar ainda? Olha, Sonhos, os próximos desafios. pô, vamos lá. Porque vocês são muito jovens e já tem uma corrida espetacular. Tem muito mais corrida ainda pela frente. Quando a gente acha que já sabe tudo, eu costumo dizer, a gente não sabe é nada, né? Tem uma trajetória muito longa pela frente. O que eu me imagino, com certeza, a nossa empresa ela vem num crescimento bem agressivo, né? Eu até o Patrick, nós vínhamos comentando, porque quando a gente sai junto, né, Patrick, a gente já vai falando sobre negócios e algumas coisas. Agora nós vamos voltar, nós vamos falar também. E a gente estava trocando essa ideia, ver o tamanho e o crescimento que a gente tem ano a ano, né? E quantas pessoas estão inseridas no negócio, filiais abrindo, e aquilo te dá uma expansão, no sentido, olha, nós estamos lá, às vezes, né, tu pensa lá no interior, a matriz surgiu lá, claro que a gente tem filiais em outros centros aí, São Paulo, Minas, mas a matriz surgiu lá, as pessoas lá, vamos dizer, que dão a diretriz para o negócio estão ali. E a gente lá fazendo tudo o que está fazendo e coordenando jovens e vendo jovens crescer. E, olha, isso é gratificante. E assim, a primeira coisa é ver isso aí continuar crescendo, ver esse negócio se transformar como a Edine, né? Junto disso, obviamente, a gente transformando lá o nosso negócio, a gente trazendo novidade. Porque assim, sempre o mercado hoje ele está... E o Tony está sempre incomodando nós, né, Patrícia? Isso aqui já é velho, isso aqui já... Vamos lá, vamos readaptar isso aqui. E eu sou um cara, às vezes, meio conservador, então tem que dar uma chicoteada. Não, vamos mudar isso aqui. E tá correto, né? O mercado, ele é muito volátil hoje em dia. As coisas mudam a todo instante. O dado no passado, que era uma coisa, já mudou no dia de hoje. Então, assim... E o que a gente trazer para lá, né? Primeiro com essa gana, tem que ter a vontade, né? Tem que ter a vontade de crescer, mudar. A gente vai trazer também para dentro da mentoria, obviamente, porque é uma experiência que a gente passa no dia a dia. E como a gente já falou aqui em diversas partes aqui do podcast, é na experiência, a prática que a gente faz e que a gente vai trazer para o mentor. E olha só a construção que a gente pode ter junto, né, com todos esses transportadores que estão. Porque assim, ó, o Patrick já falou umas 2 ou 3 vezes aqui, o transporte carece de educação, seja na área financeira, seja no comercial. A gente vê muito transportador sem tabela. Isso é um erro primordial, a gente não pode, né? O transporte ele precisa se modernizar, ele precisa se educar, porque nós estamos ficando para trás do restante, do que a indústria já se profissionalizou, outros setores da economia, e o transporte, e a gente poder fazer... Esse é o movimento do Tony, o novo transporte é isso. É isso. É trazer educação para dentro, porque e não é aquela coisa assim, eu tenho que resguardar o meu. Se a Edine estiver bom, o resto que... Não vou falar a palavra aqui. E não é isso que a gente quer, que o Tony quer. Eu tenho certeza de ele quer que todo mundo cresça, porque todo mundo crescendo junto é bom para todo mundo. É bom para o segmento como um todo, porque se tem um cara que não está educado, está trabalhando errado, e às vezes esse cara está se martirizando no transporte. Né, Patrícia? Isso aí que tu falou, o cara lá sozinho, tocando ele está se martirizando. Daqui uns dias o cara tem um infarto. Infelizmente, a gente tem que falar isso. Imagina um cara conduzir, às vezes, um negócio sozinho, que não é fácil. Poxa vida, a gente que sabe no nosso dia a dia que toca o quão é difícil tocar esse barco. É muito complexo. Mas quando tu tem gestão, faz tudo isso que nós estamos trazendo aqui, sabe o caminho, alinha processo, treina time. Então, assim, todos têm que ir para esse movimento, todos têm que entrar, porque se todo mundo tiver educado, ninguém vai atrapalhar ninguém e todo mundo vai crescer junto. É esse o objetivo final. É isso que as pessoas, às vezes, custam a entender, todo mundo cresce junto. Quando se desenha ou se decide, não, vamos fazer isso diferente, vamos olhar para conhecimento, vamos oferecer o conhecimento, porque as pessoas, no fundo, elas são sempre sedentas por conhecimento. Isso. Quando se decide dar um pontapé ali inicial
por exemplo, no novo transporte, né? No nosso novo transporte, que é levantar a bandeira da educação para o nosso setor. É audacioso, muita gente vai ficar ressabiada, mas é assim, de início é assim, mas as pessoas têm que entender que o Brasil depende muito, muito do transporte. Muito. E eu acho que ainda não entendeu, né? Acredito E acho que não entendeu. E tem muito empresário que ali se contenta e está satisfeito com o que tem, sem saber que pode ser milhares de vezes melhor. Exatamente, eu tinha comentado antes, o setor carece muito de profissionalização, muito por passar, eu acho que seriam etapas, né, que a gente que vive, como na vida, por exemplo, a gente tem, primeiramente, tu vai para o colégio, depois tu vai para uma faculdade, depois tu passa pela profissionalização, é a mesma coisa dentro do negócio. O negócio ele veio de um sistema que ele tem que partir para o outro sistema, ele tem que se atualizar, digamos assim. Hoje a gente tem inteligência artificial, a gente tem BI, a gente tem diversas ferramentas aí que auxiliam muito nesse sentido de gestão. E hoje o setor do transporte a gente vê que ele não está preparado para receber isso. Não, o setor do transporte está preparado para viver daquele mesmo jeito ainda que ainda está. Né? Então, muito do que a própria Trajeto traz para os mentorados é isso. Ó, tu tá fazendo dessa maneira aqui. Como que é o próximo passo? Como que se atualiza? Como que parte para o outro lado? Né? Pula a geração. Né? Agora a gente já está numa era totalmente diferente. A era da inteligência artificial vem para derrubar bastante coisa. Então, com certeza, o novo transporte vai trazer muito isso. Vai trazer muito isso, vai carecer dessa necessidade. Porque tu hoje, se tu não te atualiza, tu fica para trás. Não tem como tu pegar e acompanhar o mercado, ser competitivo, fazendo as mesmas coisas do que tu fazia 10, 20, 30 anos atrás. Exato. Exato. E a questão está em adequar, né? O jeito que se fazia, o jeito que se faz hoje. É perfeitamente possível fazer isso. Exato. E aí que está a coisa bonita, né? Exato. Das empresas, são, acho que basicamente todas familiares, né? O transporte em si ele é familiar. Inclusive né? a nossa empresa, ela veio familiar, né? Então, é juntar essas pontas, né? Eu acho que é isso. O que vocês dariam, assim, como mensagem para transportador, para o autônomo, enfim, para quem está nos escutando ou vendo e escutando, enfim, sobre dicas específicas para se manter firme num setor que é tão instável. Olha, sempre quando tu... Mas com muito potencial. Sempre quando tu vai gerir um negócio, tu primeiro precisa tirar a venda. Eu diria assim. Tirar a venda é o quê? É tu olhar para dentro do teu negócio e ver o que tu tá fazendo. Tu tá... Nem a gente falou aqui diversas vezes sobre gestão, né? O que é a gestão? A gestão ela vai te trazer o que é o teu negócio a fundo, né? Tu olhar, por exemplo, que nem eu sempre comento com os mentorados, tu olhar para o teu DRE, tu olhar para o teu negócio. Eu tenho uma frase que eu sempre digo até, ó, o teu DRE é o reflexo da tua operação. Se a tua operação tá mal, o DRE vai te mostrar isso. O DRE é o demonstrativo de resultado do exercício, né? Então, ele é o reflexo da tua operação. Se um caminhão quebrou, por exemplo, ele vai te gerar custo e vai te gerar baixa receita. O DRE vai te mostrar isso. Então, de tudo isso que a gente estava falando, que é para quem quer realmente mudar, é justamente tu investir na tua gestão. Ter a tua gestão como um aliado, não como um peso para dentro do teu negócio. E isso que acaba tirando a venda, que nem eu tinha começado o raciocínio. Né? Então, eu acho que é bem nessa linha. Vou complementar aqui. Vamos fazer uma simples análise. Tu falou que o setor ele tem um profundo potencial e realmente tudo que nós temos aqui, isso, qualquer coisa aqui foi transportado. Exatamente. Nada chega aqui voando, né? E as pessoas... Verdade. Exato. Então, assim, tudo gira sobre rodas. Essa é a verdade. Então, assim, é um setor com potencial. A gente não precisa ter medo, né? Porque a gente vê
que eu estava falando sobre se martirizar, isso. Às vezes a pessoa vive daquilo como um mártir e administra muitos transportadores. É um segmento, geralmente, que tem muitas famílias tocando negócio e a gente enxerga, às vezes, uma questão mais, cara, sofrendo com aquilo. E não pode ser. A vida não foi feita para sofrer. A vida foi feita para ser vivida e, independente do segmento do trabalho, tem que trabalhar com tranquilidade. E como eu trabalho com tranquilidade? É aplicando tudo aquilo que a gente demonstra. Porque assim, a gente não pode ficar aí com medo, né? A gente às vezes pensa, pô, chegando aí, tudo essa coisa, o que a gente vai fazer? Cara, se tá aí, é porque alguém fez e é para melhorar, sabe? Então não é uma coisa que vai lá para ser disruptivo ao mesmo tempo nos causar um transtorno. Então aqui na mentoria o que a gente traz é novidade. E não é aquela coisa forçada, se o cara quiser fazer, ele faz, né? A gente vai mostrar o caminho. Agora, se o cara quer seguir, ele segue. Então, o que a gente procura é, cara, no teu negócio, né? Sendo no transporte, aplica isso que a gente vai te mostrar, você vai ter uma vida mais tranquila, né? Porque todo mundo tem que, no final é isso, né? Ter uma vida tranquila, que tenha um desempenho financeiro, obviamente, todo negócio ele é para gerar lucro, ser sustentável, tem que pagar funcionário, mas que não fica essa coisa, assim, porque a gente pega muita gente ali no início, às vezes até um pouco assustada, né? Cara, porque é difícil, olha só, eu tive esse problema, mas vamos lá, eu também tive esses problemas, vamos lá, vamos construir algo que evite que esses problemas ocorram e que seja mais tranquilo para ti. Não quer dizer que tu tenha que sair, né, da rotina, porque a rotina é pesada mesmo. Acho que no primeiro momento assusta bastante, né? Porque a gente chega ali, às vezes, no escritório, cara, o Tony sempre vai, o pau tá comendo. Só que assim, eu vou chegar e eu vou me esconder, dizer, é a minha rotina, cara, mas assim, ó, vamos lá, com leveza. E uma das coisas aqui que eu falei antes, vou repetir, que é foco na mentoria, foco no líder, porque se ele tornar um ambiente agradável, que as pessoas queiram crescer e que as pessoas estejam confortáveis naquilo que... Cara, o negócio ele começa a dar certo, é incrível, e é isso, mas começa a partir da cabeça do negócio. Se ele estiver tranquilo, ele estiver conduzindo e não pegando tudo, que é o que o Patrick falou ali antes, o cara quer fazer financeiro, operação, cara, não vai crescer. Tu tá ali só você dando chicotada o dia inteiro, aí tá lá numa reunião importante, talvez com o cliente, porque no início, eu sempre falo, na parte comercial, com os mentorados, o melhor comercial da empresa, no início, é o dono. É ele que sabe de todo o negócio. Aí, às vezes, tu vai estar lá numa venda, numa reunião, e tá o motorista te ligando para pagar um combustível lá na estrada, porque tu não fez uma equipe operacional que gerencie isso. Então, às vezes a gente vê muito caso assim, né, Patrick? Mas bastante. Assim, o recado que eu deixo assim, não podemos ter medo, né? A gente tem que enfrentar, é um segmento difícil, mas ao mesmo tempo com potencial, que é isso que a gente tocou aqui, e que se todo mundo andar na mesma linha, todo mundo se educar, nós temos um caminho muito próspero pela frente. É isso que tem que ser incutido, é isso que tudo que representa aqui o novo transporte, é isso. Então, né, para os mentorados que a gente já tem, para os mentorados que vão vir, conte conosco para esse novo transporte. Esse é o recado que eu deixo. Com esses feras aqui, hein? Se fosse vocês, aí, ó. Próxima não vou dar spoiler aqui, mas sempre vem coisa boa. Da cabeça do Tony Bernardini sempre vem coisa boa. Mas agora eu queria, para a gente fechar, eu queria provocar reflexão e trazer esse Tony Bernardini e o novo transporte. Quais são as semelhanças entre essa pessoa e esse movimento? Para vocês, lembrando lá do Gustavo, do Tony, que a gente receber, enfim, o que passa na cabeça de vocês? Olha, eu acho que tem tudo a ver. Né? Tem tudo a ver, porque a quantidade de coisas que o Tony já me pediu para implementar na empresa, eu já perdi as contas, né? Porque é questão nova, surge uma tecnologia, 3S tecnologia, vamos lá, vamos implementar. Né? Surge um outro sistema, vamos lá, vamos implementar. Então, tudo parte de uma inovação. Né? Então, quando tu fala em novo transporte, é justamente o que o Tony sempre prega.
tecnologia, educação, né? Os dois muito aliados, né? Então, acho que tem tudo a ver com ele. A conexão fecha todas, digamos assim, né? A palavra, na verdade, eu já coloquei assim, eu já dei uma diretriz nesse sentido, mas a palavra, Tony, vai muito no aspecto liderança, né? Todo movimento precisa de um líder, né? A sociedade cresceu através disso em diversos setores e segmentos. Precisa de um líder, de um ponto. A gente enxerga hoje uma exponência, né, no segmento, está trazendo os transportadores, né, de diversos. A gente atende gente de tudo que é lado, né, Patrick? De tudo Brasil, aí, de sul, sudeste, norte, nordeste. Então, assim, Tony, liderança, que está trazendo um conglomerado, né? Tá mudando já esse segmento, esse movimento já começou, ele já está indo, e quem está ficando para trás que se acorde, né? Entra nesse barco antes que perca o embarque, né? Que não dá é para perder. Mas essa figura, o que todos têm que entender nesse sentido, qual é o propósito do cara que está fazendo isso, né? Uma coisa que eu tenho certeza desde o Edinho, não é dinheiro, isso é óbvio, a gente já enxerga no Tony desde sempre, desde que eu entrei, porque o que mais deixa ele satisfeito, eu tenho certeza, estou falando aqui, ele vai visualizar esse podcast aí, é ver o impacto que ele gerou para nós, né, que estamos aqui hoje, o Patrick falando, ele enxergar, olha o quanto eu fiz essa gurizada evoluir. Eu quero fazer isso num conglomerado maior, é isso, sabe? Porque às vezes a gente fica pensando, mas o que esse cara quer com isso aí? Ele nem precisava estar fazendo isso, ele está fazendo como um propósito porque ele quer mudar o transporte realmente. E não é simplesmente isso daí que tu colocou no dia, cara, fazendo uns cursinhos aí para ver. Não é isso, ele quer mudar. Não é só uma questão de estar vendendo curso online, está trazendo agora, a gente tem evento aí daqui dos 10 dias, né? A gente vai ter um evento aqui, vai unir transportadores, é uma troca. Então, onde se junta pessoas do mesmo segmento, se tem troca, é enriquecer o segmento como um todo. Esse é o propósito. Então, quando a gente fala da figura, o que eu enxergo é isso, é um propósito de mudar um segmento que está bem atrasado em relação a outro segmento. É isso. E é isso, pessoal. Acho que fechamos com essa palavra, eu acho que não poderia ser outra. Propósito. É o que vocês demonstram. Queria parabenizá-los pela trajetória de vocês até aqui. Vocês são muito novos, como eu falei, mas têm uma caminhada admirável. Parabéns. A sua noma já está caindo os cabelos, né, Patrick? Os cabelos já estão caindo. Me parece, pelo que eu estou sabendo, é uma questão do setor. Porque eu fui numa feira de logística e de um estande de implante capilar. Eu não entendi muito bem, mas ficou um recado. Faz sentido. Então, no lugar certo, né? O transporte, ele tem como ser feito, mas que ele dá trabalho, ele dá. Isso faz parte. Eu tô não vendo. Não podia deixar passar. Mas, gente, muito obrigada pela presença de vocês. É sempre muito inspirador, assim, escutar vozes tão jovens com esse pensamento tão maduro e tão colaborativo, né? Da gente saber também que a gente conseguiu, que a gente está conseguindo, que a gente está trilhando um caminho próspero, mas que o outro está ali do lado, precisa da nossa ajuda e a gente vai ajudar, assim como a gente foi ajudado. E eu acho que é assim que o mundo melhora, que as coisas melhoram para todo mundo, né? Esse ciclo infinito de coisas boas. Muito obrigada, terminou mais um episódio aqui de Café com Tony. Sem o Tony hoje, porque o Tony está na correria aí, ó, nos últimos preparativos para o evento Novo Transporte, que acontece agora, 22 e 23 de setembro. Para quem ficou de fora, fica calmo, a gente já tem ali ó, uma lista, registro de quem queria vir e não conseguiu uma vaga. Estamos com todos esses contatos e no ano que vem tem mais. No próximo episódio ele está por aqui. Vou chamar ele, vou puxar ele para cá. Tá bem? Obrigada. Tchau. Guris. Aí, para a câmera. Dê um tchauzinho. Tchau. Até breve. Feito. Tchau. Até breve.